Mariana vai dar início nessa primeira fala e ela vai explicar como é que vai ser a dinâmica aqui desse nosso primeiro encontro e dos demais encontros também. Então, a palavra agora, oficialmente, está aí com a Mariana. Então, boa noite. Acho que uma grande parte aqui me conhece, né? Tem alguns aí que eu acho que não me conhece, mas meu nome é Mariana e a gente já tem desenvolvido aí alguns trabalhos, né, em relação à leitura bíblica. E em algum momento tocou no nosso coração o desejo de aprofundar mais nesse projeto. Tem algumas pessoas que estão no meu grupo de leitura e tem algumas pessoas que estão no grupo de leitura do Moisés, que é um outro grupo. E muitas pessoas me procuraram falando da dificuldade de entender a Bíblia, né? Que às vezes lê e não entende, não consegue ter clareza daquilo que está lendo. Inclusive eu mesma, né? Isso acontece comigo muitas vezes, porque a Bíblia realmente tem alguns livros que são desafiadores, né? E chegou no meu coração o desejo justamente de fazer uma leitura na ordem. Ainda falei para o Moisés assim, Moisés, vamos fazer na sequência. Aí ele falou assim, vamos fazer cronológica. E eu, como assim cronológica? Aí eu fui entender, ele foi me explicar sobre cronológica. Então, ler a Bíblia de forma cronológica é ler na sequência dos acontecimentos. Então, é muito mais fácil para você entender uma história quando você entende a sequência, o passo a passo de como que ela aconteceu. E a Bíblia, ela não é colocada texto na sequência, né? Às vezes tem um texto que está depois da sequência, e às vezes, quando você vai começar um processo de leitura desde o Antigo Testamento, confunde um pouco a cabeça da gente. Mas a partir do momento que a gente começa a ter clareza e entender como que as coisas aconteceram, você começa a fazer sentido, coisa que você leu lá no Antigo Testamento, você vê uma fala lá no Novo Testamento, você entende o porquê. Mas, enfim, então esse é o nosso projeto de leitura bíblica, né? Ele vai ser em forma cronológica. Como que vai ser o projeto? A gente vai enviar um planner, né, semanalmente, com os textos que a gente vai ler. E nesses textos que você vai ler durante o dia, o que que a gente pede? Que você permaneça conectado com a gente no grupo. Não, você não precisa necessariamente fazer uma mensagem bonita daquilo que você leu, não é esse o objetivo. É claro que se Deus falou uma coisa no seu coração, uma coisa bonita com aquele texto, né? E você quer compartilhar com o grupo, com certeza você vai edificar a vida de alguém. Mas às vezes nem todo mundo tem essa habilidade, muitas pessoas ainda não têm essa segurança, não têm essa intimidade, né, com a Bíblia, né, para extrair às vezes uma coisa mais profunda, porque todos nós estamos aqui para aprender, né? Com certeza nós vamos aprender com vocês, vocês vão aprender com nós, ninguém sabe, né? Ninguém aqui é o dono da razão. A gente quer ser edificado com a palavra. Mas que pelo menos você faça uma postagem, uma frase, né, que aquele texto falou com você, ou você pode colocar um versículo, né? Hoje nessa minha leitura, esse versículo me chamou a atenção. Né? Então, assim, você ter compromisso, porque a partir do momento que você começa um desafio, né, devocional, não vou falar muito para não postergar sobre esse assunto, mas o devocional é algo que tem que ser prioridade na nossa vida. Né? O que a gente tem que buscar primeiro na nossa vida? É Deus. Deus é a nossa prioridade. Então, se você tem que buscar primeiro a Deus, o que que eu indico fazer, acredito que o Moisés também, muitos outros que estão aqui, é você fazer a primeira coisa do seu dia ser a conexão com Deus. É claro que tem muitas pessoas que não conseguem fazer isso. O meu exemplo, no meu caso, por exemplo, se eu não fizer isso pela manhã, antes de qualquer coisa, dificilmente eu faço à tarde. Porque à tarde eu estou cansada, minha cabeça está cheia de informação, aí eu já estou pensando no que eu tenho que fazer no outro dia, aí eu estou lendo concentrada na janta, nos meninos, no marido, e não flui. Então, quando você consegue fazer isso de manhã, você vai ter um resultado muito mais produtivo. Né? E aí, a partir do momento que você começa a fazer isso com constância, todos os dias como prioridade, isso vai se tornar um hábito para você. O objetivo é justamente estar conectado com pessoas que querem aprender a Bíblia e querem adquirir um hábito. Então, a gente não começa nada por um acaso do dia para a noite e começa a fazer com eficiência.
Você tem que pôr como prioridade fazer todos os dias até que ele se torne um hábito para você. E a leitura da Bíblia não é diferente, o devocional não é diferente. Então, assim, quando a gente fala de compromisso, é porque, assim, é um trabalho que a gente está desenvolvendo gratuito, é um trabalho do coração, é um trabalho que vai edificar a sua vida e que vai edificar a nossa vida também, com certeza. Então, se é um trabalho em prol de Deus, de você buscar crescimento espiritual, eu acho que a gente colocar assim, né, um pouco de compromisso, um pouco de prioridade nisso, com certeza você vai ver a sua vida transformada. Porque a forma com que Deus fala com a gente, uma das formas mais tremendas é a palavra dele, a Bíblia. Então, às vezes, a gente está passando por momentos, por tribulações, por muitas coisas, e você está ali com a resposta fechada, empoeirada no seu armário. Então, nosso objetivo é despertar você para buscar as respostas na Bíblia, certo? Então, sobre a proposta do grupo, sobre o projeto, é isso que a gente tem que falar. Nós vamos enviar semanalmente o PDF no grupo, e aí a gente vai seguir aquela sequência. Então, ou seja, todos os dias você vai ler o que está proposto no dia, e você vai compartilhar, ou com um versículo, ou com uma frase, ou com uma mensagem. Então, ficou clara a proposta do grupo, né? Para todos, né? Então, é isso. E a gente vai iniciar oficialmente na segunda-feira, né, Moisés? Isso, né? Então, na segunda-feira, por quê? Hoje a gente está fazendo a reunião para avisar todo mundo, né, como que vai funcionar. E na segunda-feira, a gente já começa com a leitura do primeiro dia do nosso desafio. Gente, vai ser uma trajetória. A gente vai passar muito tempo junto, muito tempo conectado. Então, você está conectado com pessoas com o mesmo propósito que o seu, com a mesma busca que você está, é muito enriquecedor. É lógico que você vai ter que pagar o preço, porque vai ser desafiador. Eu já estou falando de antemão. E se você já entrar com uma mentalidade de que é difícil, de que eu não vou conseguir, dificilmente você vai você vai conseguir dar continuidade. Entendeu? Porque toda vez que você vai fazer algo diferente, que vai te tirar da sua zona de conforto, vai ter inúmeras distrações. Inúmeras distrações. Nós não vamos entrar nesse assunto de distração aqui, que daria outro estudo, né? Mas, assim, elimine as distrações nesse momento e coloca isso como prioridade na sua vida. Imaginou você poder olhar para trás, passar 6 meses, 1 ano, você poder olhar para trás e falar assim, gente, eu consegui. E se eu não tivesse entrado? Como que estaria a minha vida hoje? Então, eu acho que não tem nada mais enriquecedor quando você entra num desafio e você topa, persevera e vai até o final. Acho que não tem ninguém que não tenha a vida transformada, que não muda alguma coisa na vida quando você assume um desafio e vai do começo ao fim. Então, eu desafio vocês a se manterem conectados conosco até o final, certo? Moisés, esqueci de falar alguma coisa? Não, eu creio que você falou tudo, né? Eu gostaria só de fazer alguns reforços. É, vamos lá, gente. Vamos ler a Bíblia em ordem cronológica. Esse é o método que eu e a Mariana nós conversamos e acreditamos que seja, inicialmente, o mais interessante para a leitura bíblica. Existem diversos. Como ler a Bíblia em ordem? Qual ordem? Né? A ordem que está escrito, a ordem que foi composto os livros, né? Existem, tem uns que lê do Novo e um do Velho, tem gente que lê sequencialmente por grupos, né? Tem várias formas, tem vários métodos, por sentidos, tudo depende do seu foco. Mas como nós cremos que a maioria do grupo, né, até pela pesquisa que nós fizemos, apenas 25 pessoas responderam a pesquisa. 2 tinham lido a Bíblia inteira, de 25 pessoas. E, então a gente vê assim, que a grande maioria ainda não leu essa Bíblia inteira. Mas a nossa meta não é ler a Bíblia inteira em 1 ano. Então nós temos que deixar isso também bem claro, né? Porque às vezes o pessoal vai se perguntar assim, mas nós vamos ler a Bíblia em 1 ano? Não, eu até falei para a Mariana que Moisés, não acho esse propósito muito interessante. Não é que tem problema, né? Tem gente que lê em 6 meses, tem gente que lê em 3, tem gente que lê até menos. Mas eu acho que mais importante do que a velocidade que se lê é a constância que se lê. Então, vamos lá. Primeira coisa, ler todo dia. Segunda coisa,
Ler e entender. Como que a gente chamou o projeto, né? Bíblia, lendo e entendendo. Porque existe muito, gente, no sentido de você ler. E só ler com a Bíblia não funciona muito. Às vezes a gente quer ler a Bíblia para se sentir bem, né? Se sentir confortável. Talvez ela até possa gerar esse sentimento. Só que você está entendendo que é a grande chave. Você está entendendo o que lê? E eu vou até mais além. Você está lendo, entendendo e aplicando. Ó, você está lendo, entendendo e aplicando. Essa é uma das grandes chaves para ler a Bíblia. Eu diria que, na verdade, uma sequência simples, né? Para ler a Bíblia. Igual a Mariana falou, logo pela manhã, porque você já demonstra que é uma prioridade. A sua mente está livre de problemas e você não tem preocupações, né? Então você prepara um tempo, prepara um momento, prepara um local. E antes de começar, sabe o que é essencial? Até a Vanessa mandou uma mensagem hoje, um cartão lá no grupo, né? Que tem tudo a ver com isso. Antes de começar a ler a Bíblia, sabe o que você tem que fazer? Orar. Pedir orientação e instrução de Deus para que tenha entendimento sobre o livro, sobre a Bíblia. Porque senão você vai ter uma leitura simples como se estivesse lendo qualquer outro livro. E não é assim que funciona. Porque a palavra é viva e ela vai falando conosco. E ela vai falar de maneiras diferentes. Vocês vão ver que a palavra fala de maneira tão diferente que no momento de for compartilhar no grupo, né, quem tiver essa inspiração de compartilhar, vocês vão ver que o mesmo capítulo vai trazer vários pontos de vista, várias reflexões. E isso eu sempre achei muito interessante, porque às vezes eu trago o meu ponto de vista, né, e o outro vai lá e traz um outro ponto de vista mais profundo, ou mais pessoal, ou mais da prática. E toda vez que eu trago, é isso aqui que o texto me diz. Aí eu sempre tenho que me perguntar o seguinte: o que Deus quer me falar através desse texto? O que Deus quer que eu faça em relação a esse texto? Como eu aplico isso na minha vida? Então, às vezes você fala, mas eu tenho dificuldade em interpretar a Bíblia, eu tenho dificuldade em entender o que o texto está dizendo. Mas toda vez que você lê um texto bíblico, além de entender, você tem que fazer a pergunta: o que Deus quer me falar através desse texto? Hoje. Porque naquela época você vai entender, certo? Entendi o que Deus queria falar naquela história, naquele contexto. Mas o que Deus quer falar para mim hoje, através dessa palavra que eu estou lendo hoje? Então, quando nós fazemos essa pergunta para nós mesmos, gente, fica poderoso. Você começa a pensar assim: nossa, é isso, Deus quer que eu faça isso. As respostas vão vindo aí. Ah, mas eu não dou conta de compartilhar, eu até vou entender, eu até vou fazer isso que você falou, né, de se perguntar. Mas uma coisa é certa, gente. Se você não dá conta de compartilhar, não dá conta de fazer essas escritas, né, essa interpretação, hoje passa pelo grupo, uma coisa é certa: dúvida todo mundo tem. E é muito que eu falei para a Mariana também, entender o seguinte: que as dúvidas vão surgir à medida do texto e nós vamos respondê-las na medida do nosso conhecimento. Caso não haja, né, vamos supor assim, que nem eu, nem Mariana, e nem ninguém do grupo, porque o grupo ele é interativo, então assim, de repente nem eu nem Mariana sabe, mas alguém sabe aqui do grupo. Ela vai responder, certo? Então é interativo, gente, não se sinta, tipo assim, nós não vamos ser professores, nós vamos ser condutores. Então nós estamos conduzindo um grupo, estamos conduzindo pessoas ao mesmo propósito, ao mesmo sentido, para que juntos possamos crescer. Juntos podemos desenvolver no conhecimento bíblico, no entendimento, e vocês vão ver, né? Eu creio que a maioria aqui talvez já faça parte, né, do grupo da Mariana, alguns do meu grupo, mas vocês vão ver que é poderoso. É poderoso, né, esse grupo. Quando o grupo funciona, né, Mariana? Redondinho, que as pessoas estão compartilhando, elas estão comentando, elas estão colocando dúvida. Funciona, né? Você sente assim, né? Alguém que pega lá e lê e começa a falar assim: nossa, isso. Nossa, entendi. Agora, o que é ruim? O que eu e a Mariana falamos assim? Isso não pode acontecer no nosso grupo, por isso tem que ficar bem claro. O grupo começar assim, no gás, e depois começar a desenganjar. Tinha 15 pessoas comentando, de repente 10, depois, de repente cobrar 5, de repente tem 3, de repente só tem eu e a Mariana comentando. Aí o grupo fica, tipo assim, né? Vocês só estão recebendo. E aí não fica interativo, perde o sentido. E isso nós não queremos que aconteça. Isso nós não queremos que aconteça, porque é extremamente importante.
Quer falar mais alguma coisa, Mariana? Sim, Moisés. Nesse ponto que você falou de quando as pessoas vão se esfriando. Então, assim, eu já queria deixar bem claro para vocês que esse desânimo ele vai vir, porque toda vez que você se levanta para fazer algo, principalmente quando é algo em prol do seu crescimento espiritual, vão vir todas as ações contrárias para fazer com que você desanime. Então, isso vai acontecer. Por isso que quando inicia, a gente é muito movido pelo desafio inicial, pelo objetivo, mas quando isso começa a te tirar da sua zona de conforto e você vê que você precisa fazer aquilo todo dia, a tendência é que você desanime. Se você desanimar um dia, é igual a academia. Se você faltou um dia, faltou outro, muito provavelmente que você vai desistir. Então, o que que acontece? Quando isso acontece igual aconteceu com a gente, das pessoas e se desconectando, a gente continuou recebendo, porque a gente permaneceu ali lendo, buscando, orando. Quem deixou de receber foi você. Então, assim, se é uma oportunidade para você, que você abrace isso com o coração mesmo, com que você tire o seu crescimento. E a gente está ali, igual Moisés falou, a gente vai passar uma temporada juntos. E se a gente souber absorver isso, gente, é enriquecedor. Você está em contato com pessoas, a gente está ali conversando. É lógico que surge uma dúvida, por mais boba que seja, gente, o que, que é isso? Eu não estou entendendo o que está escrito aqui. Manda lá no grupo, gente, ó, vocês vão me desculpar, mas eu não entendi isso daqui. Alguém pode me explicar? Moisés não sabe explicar, mas às vezes tem alguém no grupo. A gente tem o Marcelo aí, que já é expert na leitura bíblica, que pode ajudar a gente, que pode nos orientar. Então, assim, é um grupo justamente, não é nada teórico demais. A gente quer criar um grupo que seja de forma prática. Inclusive, hoje a gente vai entrar um pouquinho rapidamente sobre o texto que a gente vai ler na semana. E a gente quer fazer encontros via Google Meet com frequência, para quê? Para a gente discutir o que foi lido. Porque o nosso objetivo não é falar, vamos fazer um desafio, vamos ler a Bíblia em um ano. Aí você lê correndo, 4, 5 capítulos por dia, mas não entende nada. O nosso compromisso é aquilo que o Moisés falou: vamos ler, entender, discutir, saber viver aquilo ali, entender o que, que Deus quer falar com você para a sua vida. E eu acho que é isso, Moisés. É sobre os encontros, então eles vão acontecer, gente, com mais frequência, mas aí a gente alinha lá no grupo, fala com antecedência. Gente, ó, nosso próximo encontro vai ser tal dia, tal hora, para todo mundo se programar e todo mundo conseguir entrar. E a gente vai ser muito unido, vai ser um grupo maravilhoso, a gente vai estar junto e vai fazer um churrasco depois no final, comemorando. Vai demorar um pouquinho. Amém. Vai lá, Muito bem. Moisés. Os nossos encontros também, gente, vai ser, a princípio, né? A princípio, vai ser por livro. Então, por exemplo, hoje já é um encontro de Gênesis. Então, hoje eu já vou começar para vocês, vou falar um pouquinho sobre Gênesis. Não vou falar da história específica, nenhuma lição específica, apenas o que você tem que entender para ler Gênesis. E também a gente pode também promover encontros de acordo com as dúvidas. Vamos supor que começam a surgir muitas dúvidas, ou algumas dúvidas que não têm resposta. Aí eu e a Mariana vai ver, né, quem a gente conhece, pastores, né, pessoas mais especialistas. A gente marca, agenda esse dia, de acordo com a disponibilidade da maioria do grupo, e faz algumas interpretações. Igual eu falei, a intenção aqui não é correr, né? Vamos sair correndo. Vamos terminar aqui para falar depois. Não, a intenção é entender. Né? Então, vamos por este princípio. Vamos por este princípio. E como eu falei, hoje nós vamos falar sobre Gênesis. O livro de Gênesis é um livro que narra os começos. Então, os começos da Bíblia estarão no livro de Gênesis. O começo do mundo, o começo do universo, o começo do homem, o começo também do pecado, o começo também da promessa de Deus para salvar o homem do pecado. Então, vamos dizer que Gênesis ele vai fazer uma introdução, de fato, à vida do homem, a como as coisas aconteceram. Aí a gente sempre fica se perguntando o seguinte: como entender o que está lá na frente se eu não entendo o que está lá no começo? Se o que está lá no começo não está muito claro, o que vai estar lá no final, porque, por exemplo, sem falar de uma sequência cronológica, mas também vai ser cronológica, né? Tendemos a querer ler somente o Novo Testamento.
tem gente que já bota assim, não, meu negócio é ler só o novo. O velho passou, as coisas velhas passaram, né? Até fala assim, as coisas velhas passaram. Só que quando você faz isso, você isenta de uma série de riquezas assim, que vão fazer sentido lá no Novo. Ler o Novo Testamento é muito bom, é bem objetivo, é bem naquilo que você precisa, naquilo que nós queremos. Mas, se você não entendeu o que aconteceu para trás e o porquê está acontecendo aquilo, deixa de fazer sentido. Daí vem um pouco da muita dificuldade que nós temos, às vezes, de entender um texto, de entender o porquê daquele personagem, o porquê daquele acontecimento. Então, nós temos que pensar sobre isso. Gênesis, de uma maneira técnica, é um livro que tem 50 capítulos. Ele faz parte do Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. O Pentateuco, né? O primeiro é Gênesis, e foi escrito por Moisés. Os indícios apontam para a escrita de Moisés. Interessante que não foi um livro escrito, testemunhado, né? Moisés não testemunhou a história de Gênesis, não testemunhou os acontecimentos. Na verdade, ele foi revelado por Deus para Moisés. Moisés foi inspirado por Deus para escrever as histórias. Moisés foi um dos primeiros profetas e foi considerado, para alguns, um dos profetas, né, que a gente teve, porque o seu nível de intimidade com Deus era grande. Tanto é que ele escreveu as leis, tanto é que ele escreveu os 10 mandamentos, porque ele tinha um nível de intimidade, de conexão com Deus muito grande. Então, faz todo sentido quando nós falamos que Deus revelou a história da origem do homem, a origem da terra, a origem do universo, para Moisés, porque era o homem que tinha muita intimidade. Então, nós vemos aí o princípio das coisas, o princípio das nações, o princípio de Israel, os primeiros, né, séculos, Abraão, né, como que Abraão foi para o Egito, os períodos, né? E quais histórias nós vamos encontrar na leitura de Gênesis? A primeira história, do capítulo 1 até o capítulo 5, nós vamos encontrar a história da criação em si. Então, vamos ver todo o princípio, tudo que começou ali na criação, da criação até Caim e Abel, né? E, os primeiros acontecimentos desse período. Os primeiros acontecimentos desse período, nós vamos ver aí nos primeiros 5 capítulos. E depois nós vamos ver a história de Noé. A história de Noé, até a parte de Torre de Babel, que vai do capítulo 6 até o capítulo 11. Então, nós vamos ter aí uma sequência desse princípio. Então, nesse começo de Noé, né, e a Torre de Babel, e vários outros acontecimentos também dentro desse período, nós vamos ver a rebeldia e o pecado como que corrompeu uma humanidade, né, uma terra recém-povoada, recém-criada, e como que o pecado corrompeu essa humanidade, ao ponto de Deus ter que mandar um dilúvio, ao ponto de Deus ter que refazer essa terra, né, vamos dizer assim, de dar um reset nessa terra. E na sequência do livro tradicional que nós temos da Bíblia, seria, na próxima história, após o dilúvio, a história de Abraão e Sara. Porém, nesse intervalo, quem organizou a leitura cronológica, segundo pesquisas, dizem que, na ordem dos acontecimentos, a história de Jó vem antes da de Abraão, pelo estilo de escrita, pelas referências das localizações. O livro de Jó, nós vamos falar mais sobre ele quando nós estivermos lendo, mas é um livro também que narra a história de um homem que era extremamente fiel a Deus e que foi permitido ser provado pelo diabo para mostrar a sua fé, a sua permanência da sua fé em Deus. Então, nós vamos ver aí 40 capítulos do livro de Jó, e que é uma história muito boa. É uma história muito boa de se entender, que quando você pega ela assim, do início ao fim, que às vezes nós pensamos que a história de Jó começa e termina. Não, ela tem muita coisa. Então, Jó sofre muito, Jó passa por muitas dificuldades, mas no final ele alcança a vitória. No final ele alcança a vitória, que é o principal. Aí depois na sequência, nós vamos falar sobre a história de Abraão e Sara. Às vezes você pode estar se questionando, pode ter que um estudo, e assim que aconteceu. Gente, mas nós estamos seguindo um plano, tá?
E nós acreditamos que ler na sequência assim vai nos trazer um entendimento melhor. Aí depois nós vamos ver a história de Abraão e Sara, né, que Abraão recebe a promessa de Deus, né, que ele recebe a promessa do povo de Deus, que vai ser mais numeroso que a areia do mar, que as estrelas do céu. E a gente vê que, assim, por conhecimento, eu acredito que vocês sabem, né, que a nação de Israel é uma promessa que Deus fez para Abraão, de 3.500, 4.000 anos atrás. Então, é muito interessante quando você olha para a história, a promessa de Abraão, de Sara, e quando nós olhamos para a nação que existe hoje, nós vamos dizer, nossa, essa promessa se cumpriu. Então, olha só, eu estou dando algumas dicas para vocês. Tem que fazer a leitura, gente, já pensando, onde está Israel hoje, né? Isso aqui, os judeus, gente, eles têm como referência na Bíblia esse Pentateuco. Então, nós cremos, olha só, que é uma coisa que eles creem fielmente, e há várias evidências arqueológicas, inclusive, que comprovam a existência da história desde essa época, desde Abraão. Nós vamos ver que não há dúvidas na história da criação, na história do Gênesis. Depois nós vamos ver a história de Isaac e Rebeca. A história de Isaac e Rebeca, né, que é a sequência dos herdeiros, né, de Abraão. Depois de Isaac e Rebeca, nós vamos ver a história de Jacó. Que Jacó, ele vai ter os seus 12 filhos, né? A gente vai ver toda a luta, a garra de Jacó e toda, talvez, questionamento que as pessoas fazem, mas Jacó agiu de maneira certa, né? Realmente, ele é alguém que cumpre a promessa. É alguém que tem os 12 filhos e o nome dos 12 filhos se transforma nas 12 nações de Israel, né? E no futuro isso vai fazer grande diferença. E aí é aí onde entra a genealogia, onde nós vamos entender sobre isso. Por que ler a genealogia, né? Por que é importante? E depois nós vamos ver, por fim, a história de José, que é um dos irmãos, que é uma história incrível, que José é vendido pelos irmãos como escravo, e José ele se torna governador do Egito, e José tem todo um percurso, claro, todo um processo que ele vive, e que ali se dá a entrada do povo de Israel no Egito. Ao mesmo tempo é uma bênção, ao mesmo tempo também o povo de Israel entra no Egito. E enquanto José está vivo, é uma bênção. É algo muito bom, num tempo em que a terra está passando por fome. Mas quando José morre e passa-se alguns anos, o povo perde a sua devoção por Deus, se perde um pouco no caminho, os hebreus se tornam numerosos e eles são feitos de escravos. Aí, olha só, aí quando eles são feitos de escravos, aí começa a entrar lá na história de Moisés, que aí eu não vou falar hoje, que aí vai ser o Êxodo. Então, quando nós começamos a olhar dessa forma, as coisas começam já a se encaixar. Por que chegou lá no Egito? Por que se tornaram escravo? Como é que foi parar lá? Então, são detalhes que fazem toda a diferença. Então, eu só estou falando para vocês, gente, uma perspectiva do que vamos ler. Então, aqui não é um ensino em si. Vamos dizer assim, que é o resumo para a gente pensar, então é isso que eu vou ver, então é isso que eu vou juntar, então é isso aqui que vai vir lá na frente, não é isso aqui que aconteceu lá atrás. Tem que começar a trazer esses pensamentos, né? E olha só também uma chave que nós temos que pensar quando nós vemos Gênesis. Que Gênesis, ele vai revelar o maior problema da humanidade, que é o pecado. Mas, ao mesmo tempo, também, ele vai fazer uma das promessas, né? Primeiro, ele vai prometer para Abraão de uma grande nação. Depois, ele vai fazer uma promessa de uma referência dentro dessa promessa de que vai vir um Salvador. De que vai vir alguém que é Jesus para restabelecer toda essa falta de comunhão entre Deus e o homem. Então, nós vamos ver assim, que o Gênesis vai apontar para a vinda de Cristo. Nós vamos ver isso, mas eu não vou dar todos os detalhes hoje. À medida que nós formos lendo, nós vamos ver que isso vai fazer todo sentido. E isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Então, nós vamos ver que, ainda em Gênesis, vamos ver menções ao próprio Jesus. E vamos ver que Deus já elaborou um plano
para que fôssemos salvos desde o dia que nos tornamos mortos, que nos separamos dele. Esse é o resumo. Eu acho que eu só esqueci de uma coisa. O livro de Gênesis, estima-se que ele foi escrito em torno de 1406 a 1440. Então, é um período de mais ou menos 400 anos na história. Então, toda essa história dos 50 capítulos aconteceu em torno de 1400 a.C., em um tempo estimado de 400 anos. Então, não foi assim, né? Às vezes, o que a gente erra na Bíblia? A gente pensa que as coisas aconteceram assim, de um ano para o outro, de um mês para o outro, mas não é assim que aconteceu. Então, nós temos que ter também essa noção. Ah, por que saber quanto tempo foi? Não, porque os eventos, eles foram separados. Está ali no livro, está junto, mas os eventos, eles teve um período, uma cronologia desse acontecimento. Então, isso também faz diferença. Isso também vai ajudar na sua interpretação. Uma dica muito importante também, no momento de ler a Bíblia, né, nesse nosso desafio, gente, é fazer anotações. É fazer anotações das dúvidas, né, usar o papel mesmo, usar o planner que a Mariana vai utilizar, né? Também vai ser livre, né, Mariana? Você vai ficar à vontade de usar o planner como um guia ou o planner também para fazer suas anotações de uma maneira organizada. Nessas anotações de uma maneira organizada, você pode pôr suas dúvidas, as suas reflexões, os seus entendimentos, o entendimento do grupo. E é interessante fazer anotação, sabe por quê? Vai ter o grupo para poder ficar com a informação. É importante fazer as anotações, porque à medida que você for lendo, você deve, olha só, não é uma sugestão, você deve ir revisitando. Para quê? Para ir fazendo as conexões. Às vezes, quando você lê o começo aqui, Gênesis 1 e 2, que vai ser a nossa primeira leitura, quando você lê já José, a nossa mente ela não tem essa capacidade de guardar tanta informação. Então, naturalmente, nós guardamos o que é importante para nós. Mas se você for revisitando, à medida que você for lendo, for evoluindo, você vai revisitando as suas anotações, rapidamente você lê, rapidamente você se contextualiza, melhor você compreende o texto. Entenderam? Gostaram? Dúvidas? Mariana? Não, tranquilo. Vocês viu tanto que é interessante, né? O Moisés falando aqui, eu já estava anotando aqui sobre o tanto de gente, né? Que a gente vai. Só nessa primeira semana já faz um cata, digamos assim, de um monte de personagens fortes na Bíblia. Que às vezes a gente, numa pregação, você escuta falar ali da história do fulano que fez isso, que fez aquilo, mas é igual Moisés falou, você ouve trechos. E com essa leitura, né, a gente vai ter oportunidade o quê? De estudar a história dele, do começo ao fim. Então, depois que aconteceu isso, logo em seguida, sim, né? Tem o tempo cronológico, Moisés falou que não é assim, foi acontecendo assim, né, gente? A Bíblia, o tempo dela é diferente. Então, assim, você vai entender, logo depois dessa história, aconteceu essa. Eu acho que vai facilitar muito o nosso entendimento. Para quem verdadeiramente está buscando ler e entender a Bíblia, vai facilitar demais. E assim, não se hesitem, gente, em mandar dúvida. Pode mandar, pode perguntar. A Ana fez uma pergunta aqui, Moisés. Ó, quando fala da genealogia, temos que decorar? Gente, eu acho que nós Não, não vamos não. conseguir decorar. É muita coisa, mas assim, porque você começa a ler fulano que gerou ciclano que gerou, até uma pessoa, não lembro quem que me perguntou isso, falou assim, a parte mais difícil que eu acho é aquela parte da genealogia, que você começa a falar o nome de fulano, o nome de ciclano, que é aquela parte, além de ser cansativa para a gente na parte teórica, você não vai conseguir decorar tudo aquilo, mas é importante, igual quando eu estava lendo o Antigo Testamento, eu fui vendo na genealogia assim, para me ver até onde chegou Jesus. Eu fiquei tão curiosa quando eu comecei que eu queria entender. Tipo assim, e aí? Como que surgiu? Foi chegando, chegando. Mas, nossa, se a gente tivesse acesso e voltando para saber da onde você veio, seria maravilhoso, né? Mas, tipo assim, a gente tem essa oportunidade na Bíblia. É cansativo, a gente não vai decorar, Ana, com certeza, sim. Pode ser que tem muita gente que consiga, mas não é o objetivo, né, da gente decorar aquele tanto de nome, mas a gente A vai ler. intenção da genealogia é entender a origem daquele personagem.
Porque, Isso. por exemplo, não pode ser assim, de repente, né? Vamos supor, o próprio Jesus mesmo, né? Pode ver a preocupação de Mateus quando ele descreve a genealogia de Jesus. Não é Jesus surgiu do nada. De repente surgiu Jesus. Tipo assim, não é isso. Pensa, não, de repente surgiu Jesus. Mas da onde, gente? Filho de quem? Não, aí vai voltando. José, Maria, aí vai. Aí você vai ver no meio do caminho, né? Salomão, Davi. Aí lá depois de Davi, você vai ver também, sabe quem? É a Rabi, né? Então você vai ver a prostituta Rabi, você vai ver a sequência, né? A prostituta Rabi foi quem ajudou os espias, né? Fugir da muralha de Jericó. Então você vai ver que há uma conexão nos textos, e quando você vai vendo as conexões nos textos, mesmo que muito distante, eles passam a fazer mais sentido. Passam a fazer Exatamente. mais sentido. Você vai falar assim, realmente, o negócio aqui é muito conectado. Gente, eu sempre Olha penso só. assim sobre a Bíblia. Só um detalhezinho. A Bíblia, ela foi provada no tempo. É o livro mais antigo que foi escrito. Depois da Bíblia, sabe qual foi o livro mais escrito que foi escrito, que nós sabemos? É um livro que chama O Peregrino, que tem em torno de 500 anos. Então, a Bíblia não foi escrita por apenas um autor, mas só que foi escrito por vários autores. Ele foi colocado em um conjunto de livros. E aí nós temos hoje a Bíblia organizada, que é a Bíblia Sagrada, né? A Bíblia em papel, impressa. Então, hoje nós somos, vamos dizer assim, privilegiados. Privilegiados. Uma coisa que eu falei num vídeo, né? Eu até peguei também numa pregação que o pastor fez na nossa igreja, que nós não valorizamos. Há países que as pessoas têm páginas da Bíblia. E aí eles ficam trocando as páginas. É só aquilo que tem para ler. Mas aí eles dão o quê? Muito valor para aquilo. Por quê? Porque é o pouco que eles têm. E a gente tem aqui o conjunto sagrado todo para ler. E às vezes não lê nada. Tem uma Bíblia muito bonita, mas só está pegando poeira. Né, Mariana? Igual a Maria falou, só está pegando poeira. Então nós temos que sair disso, nós temos que fazer diferença. Eu creio nisso, eu creio que isso faz diferença, vai fazer diferença na sua vida. E você vai. Antes de chegar lá no final, eu creio que você vai começar a sentir os efeitos e os impactos aí na sua vida. É isso aí. Acho que a Bíblia é uma biblioteca, né? A gente tem uma biblioteca em casa, né, gente? Um monte de livros para a gente poder ler. A questão, mais uma vez, que eu vou frisar só dos comentários, gente, vocês vão perceber ao longo, né? Quem perseverar, quem forem os vitoriosos, que for com a gente até o final, eu espero que sejam todos, vocês vão ver que, com o passar do tempo, vocês vão conseguir absorver muito mais daquele texto. Às vezes você leu e um versículo te chamou a atenção, você posta o versículo, mas às vezes você vai ler, você vai sentir, gente, a presença de Deus de uma forma tão grande que você vai anotar e vai falar assim, gente, Deus falou isso, isso e isso comigo nesse texto. Então, assim, a gente vai enviar, eu vou enviar o planner no grupo, você pode imprimir, montar uma pastinha e colocando as páginas, porque você vai ter um documento ali com você, do seu projeto de leitura. Se não couber no espacinho lateral todas as anotações, anota atrás, anota no verso, a leitura da semana, porque é uma coisa que você não vai jogar fora. Agora, se não tiver como você imprimir, não tem impressora, fica difícil, toda semana eu imprimir uma folha e tal, compra um caderno. E nesse caderno você põe um título nele, vai ser, ó, projeto, leitura bíblica, e você põe o nome, e põe a data que você está iniciando, aí você põe anotações da semana tal, e vai pôr no livro, anotar, porque assim, quando você externaliza, que você fala, por que? Fala assim, Mariana, mas eu posso acompanhar o grupo e não falar nada. E não escrever. Quando você externaliza, quando você escreve, quando você fala, te ajuda no seu processo de aprendizado, de memorizar. Porque, igual Moisés falou, a gente não consegue gravar tudo. Às vezes você lê uma coisa hoje, amanhã você já não lembra de mais nada. É igual quando você participa de um treinamento, você fica lá um dia inteiro sentada, no outro dia você sai e você absorveu 10%. É porque essa é a nossa mente. Ela é assim. Então, quando você anota, quando você fala, quando você escreve, com certeza isso vai ajudar muito no seu aprendizado. Eu estou falando isso por experiência própria. Tá desligado, Moisés. Você vai tocando nos assuntos aí, Mariana, eu vou lembrando aqui. E como absorver mais? De repente você vai falar aí, mas eu esqueço. A melhor maneira de absorver, sabe qual que é? Ensinando outra pessoa. Falando para Comentar, outra né? pessoa. Essa Então, por semana exemplo, eu disse isso.
o simples ato de comentar no grupo o que você entendeu já é passar para outra pessoa. Mas vamos supor, lá na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, você fala aquilo que você entendeu. Gente, aquilo ali fixa em você. Fixa em você muito mais do que você só ler, refletir. Se você ficar só nessa, só ler e refletir, e pronto, acabou. Uma coisa é certa, chega lá à noite, dificilmente você lembra. Dificilmente você lembra. Mas quando você faz esse exercício de compartilhar, por isso que é legal, quando você faz o exercício de compartilhar, fixa de uma outra forma na sua cabeça. Fixa muito mais. Certo. Gente, alguém quer fazer algum comentário? Ficou alguma dúvida? A gente está muito feliz com a presença de vocês, com a decisão que vocês tomaram, né, de embarcar com a gente nessa jornada, porque vai ser uma jornada. A gente vai ficar um bom tempo juntos, se Deus quiser. Mas alguém quer fazer algum comentário, perguntar alguma coisa que ficou com dúvida? Só a gente que falou aqui até agora? Ou tá tudo tranquilo, tudo claro? Tudo beleza? Ó, então ficou, Marcelo, pode falar. Introdução fantástica, gostei demais. É isso aí, acho que agora tem que ter o começo para a gente ver como que vai andar. Né? Só a questão da genealogia aí realmente é uma parte chata, mas que a gente não deve realmente se preocupar em memorizar esses nomes. Acho que se a gente conseguir identificar os personagens principais, né? Abraão, Rebeca, Sara, Abraão, Sara, Rebeca, Isaac, Jacó, seus descendentes, as esposas. Acho que isso aí já vai ajudando a gente a ter conexão de uma história com a outra. Né? Então, e pegar tentar entender o contexto da história, né? Que, na verdade, é uma história humana, mas ela tem uns propósitos eternos, né? Propósitos para o céu. E o pessoal até Moisés falou aí do antigo, do Velho Testamento, né? Hoje a gente até já não chama mais de velho, porque na verdade ele é antigo, mas ele tem valor de novo também, né? Ele permanece intacto. Apenas algumas alianças, né, que foram anuladas, né, por uma aliança nova. Mas se a gente conseguir concentrar e entender o contexto, a mensagem, né, que uma das grandes mensagens do Velho Testamento é mostrar a grandeza de Deus, porque é Deus se mostrando quem Ele é para o homem. Deus fez isso aí praticamente durante todo o tempo, né, do Velho Testamento. Deus tem feito isso. Começando por Moisés, depois pelos profetas, né? Aí veio o período dos reis e Deus apontando sempre para Cristo. Então a gente tem que pegar isso, porque é como Moisés falou. Se eu tiver lá no Novo Testamento, vou começar a ler a Bíblia lá em Mateus. Estou começando uma viagem no meio do caminho. Eu não sei qual foi o início, qual foi a origem. E um dos grandes aspectos que eu vejo no Velho Testamento é que mostra Deus Altíssimo, Santíssimo e o homem completamente caído e em pecado. Né? Então, uma necessidade tremenda de Deus. E um homem com a grande capacidade de voltar ao ponto inicial, ou seja, sem capacidade nenhuma de buscar uma santificação crescente. Né? Começa a fazer uma coisa certa,
volta no pecado. Começa a fazer uma coisa certa, volta no pecado. É um ciclo e em todas as gerações do Velho Testamento a gente percebe que as pessoas não conseguiam sair desse ciclo. Então, por isso a necessidade da nova aliança, do Novo Testamento, da vinda de Jesus. Mas assim, achei que a introdução, Moisés e Mariana, foi espetacular. Na verdade, superou em muito as minhas expectativas. Eu gostei demais e já deu uma noção boa para a gente começar. Valeu, viu? Parabéns para vocês, para todo o grupo. O que a Mariana falou, é abençoador. Eu acho que a gente tem que perseverar nisso, se esforçar nisso, porque a gente precisa disso também. Então é abençoador. Vamos ser firmes, pessoal. É isso aí. É isso aí. Obrigada pela contribuição, Marcelo. Foi muito bom. E assim, gente, uma coisa assim, se eu tivesse que deixar uma frase hoje para vocês, o que eu deixaria? Se você já parou para pensar que você pode ser o canal de bênção da sua família, da sua geração, dos seus filhos, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, que através dessa decisão que você está tomando hoje de mudar, de buscar conhecimento, de buscar ter autoridade mesmo na palavra, para chegar e falar com autoridade, porque você leu, entendeu, você buscou, você tem uma palavra para você dar para sua mãe, para os seus irmãos, para o seu esposo, para sua esposa, para os seus filhos. Então, isso é uma oportunidade, com certeza, riquíssima, valiosa, talvez a melhor da sua vida. É tão importante a gente ler a Bíblia, a gente já está partindo para o final, mas olha o que eu ouvi essa semana passada, o Marcelo me falando, a gente comentando, quando ele vai falando das histórias, a gente vai lembrando de uma pessoa, ela fala que é cristã, né? Mas assim, eu não julgo e não culpo, porque infelizmente isso hoje é uma realidade. Ela falou para mim o seguinte, ele falou o seguinte, esse negócio de Bíblia é meio confuso. Aí eu falei, por quê? Porque para e pensa. Deus criou Adão. Aí eu falei, beleza. E aí depois Deus criou Eva. Eu falei, não foi? Eu falei, foi. Aí depois teve Caim e teve Abel, que foram os dois irmãos, e um irmão matou o outro. Ficou só um irmão. Então, como que pode ter existido nós? Se matou o outro irmão? Como que gerou nós? Se só ficou... Aí, tipo assim, eu falei assim, mas... Aí ele falou assim, aí ele ainda chegou a perguntar, o irmão que viveu teve filho com a mãe? Aí eu pensei assim, gente, realmente a gente precisa ler a Bíblia mesmo, estudar, né? Aí eu falei para ele assim, eles tiveram mais filhos, gente. Adão viveu não sei quantos anos, 900 e tantos, sei lá, se eu não me engano. Eles tiveram muitos outros filhos e filhas, né? A pessoa não sabia, e isso era uma dúvida que ele tinha, para ele era inquestionável. Como assim? Não faz sentido. Não fazia sentido para ele, até ter chegado em nós. Então é isso, gente. Só é duradouro aquilo que você alimenta todos os dias. Então você só vai ter assim, sucesso na sua vida espiritual se você tiver constância, se você alimentar todos os dias, se nós vamos nos alimentar junto. Eu encerro por aqui, Moisés. Amém. Amém. Eu acho que 1 hora de encontro é ótimo. Nós vamos compartilhar o vídeo até amanhã. Vamos ver até que hora a gente consegue amanhã. Essa primeira aula a gente vai compartilhar. Vamos mandar um link. Vou subir esse vídeo lá no YouTube. Para quem perdeu, para que se intere do assunto e faça parte. Então, vai ter, a gente posta amanhã um vídeo. O pessoal tem sábado, domingo para se preparar, para se concentrar, né? Para se organizar. Segunda-feira nós começamos, turma. E para ajudar vocês, para quem não assistiu, vou mandar 2 vídeos meus do YouTube. Para quem nunca assistiu, alguns já assistiram. Um é como ler a Bíblia e o outro é como fazer o devocional. Vou enviar para vocês 2 vídeos. Aí vocês têm 3 dias para poder... Né, não, eu quero começar esse aqui já com entendimento. Vou reforçar. Muito do que eu falei vai estar nesses vídeos, mas lá no vídeo eu vou reforçar mais. Né, vai estar mais objetivo. Alguns pontos a mais. Que talvez possa te ajudar. Deisiane vai falar.
Eu quero só fazer um breve agradecimento aí para vocês, para a Mariana, para o Moisés, porque assim, a gente sabe o quanto vocês dedicam, né, da vida de vocês para esse trabalho, e muitas das vezes quando eu falo por mim, não tô falando, julgando ninguém, não. Às vezes a gente procrastina muito, às vezes a gente, por distração mesmo, por não perseverar, né, às vezes a gente se perde no meio do caminho. Então, assim, e eu sei o quanto vocês dedicam, o tempo de vocês, a vida de vocês têm dedicado para levar essa, né, de forma gratuita para a gente, né, dedicando, às vezes, um tempo, às vezes, com a família de vocês, igual o Moisés tem a família dele, a Mariana tem a família dela. Então, assim, agradecer a Deus pela vida de vocês, que Deus continue usando vocês para trazer a gente mais próximo de Deus, porque igual eu me sinto essa pessoa que o pouco que eu já li da Bíblia até hoje, assim, eu não consigo ter muito entendimento. Hoje eu já consigo ter um pouco mais de clareza, mas assim, não é nem 10% de onde eu pretendo chegar, em nome de Jesus. Então, assim, isso é uma oportunidade muito grande que nós estamos tendo, né? E muita gente talvez não tenha essa oportunidade que a gente está tendo. Então, que a gente se dedique de verdade, né, a esse projeto, que é uma coisa que vai. Não é simplesmente uma leitura bíblica, não é eu entender, não é só eu entender a ordem cronológica da Bíblia, eu entender quem é fulano, quem é ciclano, tudo isso tem um propósito. O propósito de tudo isso é a nossa salvação em Cristo, é a salvação da nossa família, é a gente viver realmente o propósito do que Deus quer para a nossa vida, né? Então é isso mesmo, agradecer vocês, que Deus continue abençoando vocês, para vocês continuarem nos abençoando. Amém, Deise. Amém, que assim seja, né? A gente tem, o evangelho chegou até nós, né, gente, através de tanto sofrimento, né, dos discípulos que foram perseguidos, e eles perseveraram a ponto de hoje a gente ter esse acesso livre, né? E aí, a partir de nós, vai acontecer o quê? Vai morrer em nós ou a gente vai compartilhar? A gente vai começar a fazer o mesmo que eles fizeram? Então é isso aí, gente. Então, só resumindo, segunda-feira a gente vai mandar, o Moisés vai mandar a aula gravada hoje, para quem não assistiu. Ele vai mandar sugestões de vídeos que ele tem no canal do YouTube, gente. São vídeos curtos, se você tiver um tempinho, assista, que é muito esclarecedor. Ele fala mais detalhado sobre o devocional. Tira um tempinho e assiste os vídeos, que vai ajudar nesse seu processo. Vou mandar o PDF, que a gente vai iniciar na segunda, efetivamente, o start inicial da leitura na segunda-feira. E a gente começa, lê, compartilha, até a gente agendar a data do nosso próximo encontro. E agora vamos orar. Quem pode orar? Para a gente, né, iniciar e dar realmente um start oficial com a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Eu oro. Então vamos lá, Viviane vai orar. Papai querido, obrigado por esse momento especial. Pai, tu és bem-vindo em nosso meio. Pai, nós te amamos, nós te adoramos. Pai, nós queremos mais de ti, Deus. Nós queremos entender, ó Pai, este livro tão especial que perdura por tantos anos. E nós temos a consciência, Pai, que sabemos pouco, ó Deus, deste livro. Então, Senhor, colocamos diante do Senhor esse projeto, colocamos diante do Senhor as nossas vidas, as vidas dos professores, a vida do Moisés, da Mariana, de todos nós, Pai. Pai, continua, Senhor, continua conosco, continua incomodando a nossa mente, o nosso coração. Senhor, esteja conosco, Pai, que não venhamos desistir, Senhor, desse propósito, esse propósito tão lindo, esse propósito tão grandioso, Pai, tão valioso, Deus. Esse propósito, ele vale ouro, Deus. O desejo do nosso coração é que não venhamos desistir, Pai. E eu creio, eu acredito, eu declaro diante do Senhor que nós não vamos desistir. Nós vamos ficar, Senhor, ligados, conectados, Pai, amando, ó Deus, cada vez mais, Pai,
nos aproximar, ó Deus, de Ti, da Tua palavra, Pai, do conhecimento da Tua palavra. É o que te pedimos, o te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.